Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Acho que dá pra dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou fé em deuses, ou em energias, ou em entidades. Tem gente, como eu, aliás, que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita para ser o que a gente é. Era para ser simples assim, mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. Na primeira história de hoje, a Marie Declercq conta de um puxão de orelha que ela levou de um praticante da mesma fé dela. A fé no bom jornalismo. Em junho de 2023, eu publiquei uma matéria. E dias depois, eu recebi um comentário sobre ela que me deixou meio injuriada. Era um tweet, na verdade. E ele não era desrespeitoso, longe disso. Só me pegou mesmo no meu brio de repórter séria, sabe? Porque o tweet dizia assim: seguem divulgando informações que não condizem com a realidade, quase 50 anos depois. A minha primeira reação foi ficar puta da vida. Porque não só essa matéria era de um universo que, modéstia à parte, eu domino bastante, como esse trecho específico, que segundo o autor do tweet, não condizia com a realidade, era bem próximo de mim. De um jeito que eu já vou te explicar. Bom, vamos combinar que errar é humano, mas ficar com o ego machucado depois de levar um pito é mais humano ainda. Quem esse cara pensa que é pra vir duvidar da minha apuração? Eu fui gugar, né? E aí eu tive que calçar as sandálias da humildade. Porque o cara realmente sabia do que tava falando. Eles melhoraram muito aqui. Quando eu vim já tava assim, tava bonito assim. Pra lidar com o meu vacilo, eu não quis publicar só uma errata. Eu quis fazer a turnê Errei Fui Moleque inteira. Eu liguei pro autor do tweet e chamei pra ele me encontrar no lugar que é o centro da discórdia. A gente foi pro cemitério São Pedro, no bairro da Vila Alpina, em São Paulo. E bem, o cara que foi me encontrar no cemitério não era apenas um cara aleatório da internet. Era um colega de profissão. Adriano Dolf, jornalista, especialista aí nessa área dos incêndios, dos grandes incêndios de São Paulo, do edifício Andraus Joelma, em Grande Avenida também como jornalista. Quando os incêndios dos edifícios Andraus e Joelma aconteceram, o Adriano ainda não era nascido. Ele só lembra de ter acompanhado ao vivo na TV o incêndio do Grande Avenida em 1981. Eu tinha 6 anos, eu cheguei em casa com a minha mãe e tinha a imagem de um incêndio na TV, né? Era um incêndio grande, eu não tinha muito discernimento para entender o que estava acontecendo, mas depois eu fui saber que era um incêndio do edifício Grande Avenida lá na Paulista. Só que mais do que a tragédia ali, em tempo real, o que mais impressionou o Adriano foi outra coisa. Outra tragédia. E aí foram reprisadas as imagens do Joelma, né? E aí começou as imagens das pessoas correndo no terraço. Aquela imagem nunca saiu da minha cabeça, as pessoas correndo lá no terraço. O primeiro alarme foi dado às 9 horas da manhã, no 12º andar, quando os escritórios começavam a funcionar. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira, impossível de controlar. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. Esse é um trechinho do Globo Repórter da época, da semana que o Joelma pegou fogo em fevereiro de 1974. Se você quiser ver as imagens, o link para esse vídeo tá lá na página desse episódio no site da Rádio Novelo. Essas são provavelmente as imagens que o Adriano viu em 81. Eu também vi algumas vezes essas imagens na TV, em algum aniversário da tragédia. E é possível que você tenha visto também. Até porque o programa Linha Direta, da Rede Globo, dedicou um episódio inteiro ao incêndio do Joelma. Acho que dá pra dizer que quem viu não consegue esquecer dessas imagens. As pessoas nas janelas, desesperadas para escapar das chamas. Ficou na minha cabeça, nunca mais saiu. O Adriano costumava ser repórter esportivo. Mas uma hora, esse interesse pelo Joelma falou mais alto.
E ele resolveu pegar as ferramentas do jornalismo para dar um mergulho mais fundo. Isso foi em 2004. Eu falei, eu vou escrever um livro que eu gostaria de ler para me aprofundar no assunto. Só que conforme o Adriano ia pesquisando, ele foi se dando conta que as informações sobre o incêndio não estavam organizadas, consolidadas. Mas era muito precário, você não sabia se era realmente verdade. Quem eram os acusados, teve processo criminal, os bombeiros, toda a operação, a questão das 13 vítimas. A questão das 13 vítimas. 13 almas, 13 vítimas. Você tá prestando atenção nesse número que eu sei. E ok, eu sei que eu tô te devendo a informação de qual foi meu erro ou incondizência com a verdade. E eu juro que eu já vou chegar lá. Mas antes eu preciso contar uma história do Joelma bem mais recente. E de outra editoria. A de política. Bom, o edifício em si do Joelma resistiu ao incêndio, né? Em 2010, o PSDB montou exatamente nesse prédio os comitês das 3 campanhas principais da legenda naquele ano. A do José Serra, para a presidência da República, a do Geraldo Alckmin, para o governo de São Paulo, e a do Aloysio Nunes, para o Senado. Depois do incêndio, o Joelma mudou de nome. Agora ele chama Edifício Praça da Bandeira. E até de número, que passou de 182 para 184 da Rua Santo Antônio. Mas como em um ano eleitoral tudo é pauta, essa escolha dos tucanos não passou batida, de sediar comitês tão estratégicos num edifício que entrou para a história como um palco de uma tragédia. Dá para resumir a repercussão em uma frase. Uma frase na matéria do Gilberto Schofield Jr. no Globo em maio daquele ano. Eu vou ler aqui, abre aspas. No reformulado Joelma, reza a lenda, até hoje se ouvem gritos de pessoas pedindo socorro, à noite, nos andares de garagem ou de dentro dos elevadores. Ou de dentro dos elevadores. Guarda mais essa. Eu já vou falar do meu erro, eu juro. Mas só mais uma informação importante de contexto. Eu morei 3 anos na frente do Joelma. Todos os dias eu acordava para fazer café e lá estava ele no meu campo de visão. Era uma sensação estranha, como se o prédio estivesse olhando para mim e não eu olhando para ele. Antes de eu me mudar, eu já conhecia não só a história do Joelma, claro, mas essa fama de mal-assombrado dele, que o Schofield falou na matéria. Mas eu nunca ouvi gritos à noite. E se é que existe alguma maldição, ela não pegou no PSDB, pelo menos não no PSDB todo. Porque o Alckmin foi eleito, o Aloysio também, só o Serra que perdeu para Dilma no segundo turno. O incêndio do Joelma é o 3º maior incêndio registrado no Brasil em número de vítimas. O primeiro é do Grand Circus norte-americano em Niterói, de 1961, que deixou 503 mortos. O segundo é o da Boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, com 242 mortos. No incêndio do Joelma, o número oficial de mortos é de 181 pessoas. E esse número não é consenso, mas ele é o que o Adriano Dolfi defende no livro dele, O Fevereiro em Chamas. O fato é que a gente tem 181 laudos de necrópsia. Agora, se você me perguntar, você acha que faleceram mais pessoas? Eu acho que faleceram mais pessoas. Por conta da dimensão da tragédia, ninguém estava preparado para aquilo, então acho que alguns corpos acabaram ficando para trás. Pode ter gente que morreu no incêndio do Joelma e não saiu na contagem oficial. Mas o Adriano descobriu, na pesquisa dele, que tem também gente que foi listada como vítima fatal e não morreu. Então, foi um nome, um a um, checando. Então, diversas pessoas que eram apontadas como mortas não estavam mortas. Uma, inclusive, eu descobri, ela está viva até hoje. Entrei em contato com ele, ele falou, na época foi falado muita coisa, né? E ele foi internado no hospital na época, Defeitos da Face, né? Hoje é Cruz Vermelha. E ele teve queimadura, problema respiratório, mas ele saiu vivo. E o nome dele foi dado como morto. E outras pessoas... Dá pra perceber o tamanho da inconsistência desses dados com que o Adriano teve que trabalhar, né? E se tem uma coisa que eu aprendi nesses meus anos de jornalismo, é que quando as informações oficiais são incompletas, vão se criando as condições ideais de temperatura e pressão para criações de versões alternativas da realidade. Fanfics, alguns diriam. E bom, foi numa versão alternativa dessas que eu me fiei quando escrevi a tal reportagem que o Adriano criticou no Twitter.
A fanfic, ou a versão alternativa da realidade, é a seguinte. No incêndio do Joelma, 13 pessoas teriam ficado presas em um dos elevadores do prédio. E quando elas perceberam que não iam conseguir escapar da tragédia, elas teriam se abraçado, num último gesto de humanidade. É lógico que eu não inventei essa história. Eu não trabalho com ficção, pelo menos não até agora. Mas os 13 desconhecidos abraçados no elevador se consolidaram como uma história real nascida das cinzas do edifício Joelma. É raro ler alguma coisa sobre o incêndio sem mencionar os 13 do elevador. Eu fiz a minha lição de casa. Fui na hemeroteca, li reportagens da época, e eu não me atentei para o fato de que as primeiras menções aos 13 mortos do elevador só começam a aparecer um tempinho depois do incêndio. Eu errei, eu fui moleque. Fomos moleques, na verdade, porque tem muita gente cravando essa história como verdade desde os anos 70. Mas essa história teve um salto de popularidade já nos anos 2000, com uma forcinha de um zelador do cemitério São Pedro. E, claro, da imprensa. Linha direta da TV Globo. Muita gente assistiu aquele Linha Direta em 2005. O programa era um hit e até andou pegando um hype recentemente. Mas naquela noite, de 30 de junho, eles dedicaram um programa inteiro ao incêndio do Joelma. E gastaram um tempo razoável nos 13 do elevador. Não só no fato, fantasioso ou não, dessas pessoas presas no elevador durante o incêndio, mas principalmente em tudo que veio depois. Luiz Nunes, o zelador do cemitério, tenta localizar de onde vêm os gritos. E isso chamou a atenção. O que está acontecendo aqui? Surpreendentemente, quando Luiz joga água nos túmulos, os gritos silenciam. Aí ele teve a ideia de jogar água, imaginando que eram almas que estavam aflitas, que estavam ali sofrendo por conta do incêndio do edifício Joelma. E segundo ele, os gritos, os sussurros paravam à medida que você jogava água. Então daí iniciou essa crença que você trazendo aqui um copo d'água. Eu tinha combinado de encontrar o Adriano justamente na frente daqueles 13 túmulos. Porque o erro que ele apontou na minha matéria tinha a ver com isso. Toda certeza, 100% de certeza, 13 corpos não foram encontrados em um elevador. Vamos combinar que, ao contrário de muitas fanfics que vão se cristalizando por aí, essa história não dava pinta de ser mentira. Para começo de conversa, tem os túmulos. Como contestar uma coisa tão física, tão real quanto um túmulo? 13, ainda por cima. Quando Adriano começou a pesquisa dele, ele já tinha ouvido falar das 13 pessoas abraçadas no elevador, claro. Essa talvez seja a história mais famosa do incêndio do Joelma. Só que, ao contrário de mim e do pessoal da produção do Linha Direta, ele reparou que as reportagens da época, do dia seguinte, das semanas seguintes, dos meses seguintes à tragédia, não falavam nada sobre pessoas presas no elevador durante o incêndio. O Adriano ficou com uma pulga atrás da orelha. Um detalhe desses não ia passar despercebido pelos repórteres que estavam cobrindo ali no quente, né? É história pra manchete, pô. Aí o Adriano cavou mais e ele foi atrás dos laudos. Dos 4 elevadores, 3 estavam no térreo intactos. 3 realizaram viagens, chegou determinado momento que pararam no térreo e não foram mais usados. Já elimina 3 elevadores dessa hipótese das pessoas carbonizadas no elevador. 3 elevadores parados no térreo, vazios, com as portas abertas. O 4º elevador, segundo o laudo da polícia científica, estava parado no 20º andar do Joelma. O que tem informação é que uma ascensorista morreu. Num trabalho de pesquisa como esse, feito em cima de dados escassos, colhidos muito tempo depois dos fatos, o Adriano conseguiu vários feitos. De construir certezas e de desmontar fanfics. E ele tem certeza que essa história dos 13 desconhecidos presos no elevador durante o incêndio não aconteceu. Mas e os 13 túmulos ali na nossa frente? Cada uma dessas pessoas tem um laudo de necrópsia e também estão no livro aqui de sepultamento do cemitério de Vila Alpina. E tem a causa mortes de cada uma delas.
O Adriano descobriu, inclusive, que essas 13 pessoas sequer foram sepultadas no mesmo dia. A primeira leva, de 7 pessoas não identificadas, foi enterrada no cemitério São Pedro no dia 6 de fevereiro de 1974. Muita gente acompanhou o enterro, imprensa e curiosos. A segunda leva foi enterrada no dia 1º de março, um mês depois do incêndio. O segundo sepultamento tinha pouquíssima gente. Então talvez esse seja um detalhe que ninguém se lembre. Eles não foram sepultados na mesma data. Então foram 7, depois mais 6. Desses 13, além deles terem sido encontrados em lugares diferentes, foram encontrados em andares, locais, situações completamente diferentes, causa-mortes diferentes. São várias as possíveis causas de morte em um incêndio das proporções do Joelma. A gente logo pensa em carbonização ou asfixia, mas pensa que pessoas desesperadas podem decidir pular da janela, que as estruturas do prédio podem ceder e que gente pode ser pisoteada tentando fugir. Entre essas 13 vítimas desconhecidas, 2 delas tinham como causas da morte choque traumático, enquanto as demais tinham sido carbonizadas mesmo. O que põe em xeque, de novo, aliás, a ideia de que todas foram encontradas no mesmo lugar. Os caixões chegaram lacrados no cemitério. Os objetos pessoais encontrados com as vítimas, segundo Adriano, foram fotografados e enterrados junto com elas. Nas reportagens publicadas nas semanas seguintes ao incêndio, a dificuldade de identificar alguns corpos foi bastante mencionada. Demorou um mês até divulgarem uma lista com alguns nomes de pessoas desaparecidas que possivelmente estavam no Joelma durante o incêndio. Mas, desses 13 corpos, 10 têm o registro de desaparecimento, 10 eram funcionários do Banco Crefsul, tem 3 que é um grande mistério, ninguém sabe quem são. Então, a gente pode imaginar uma série de hipóteses. Pessoas que estavam buscando o primeiro emprego, que vieram de outro estado, de outra região do país, que não tinham parentes realmente para fazer algum tipo de reconhecimento, uma associação ao desaparecimento delas com o incêndio do edifício Joelma. Eu fiz questão de marcar com o Adriano Dolfi no cemitério São Pedro, numa segunda-feira, porque eu sabia que esse é, digamos, um dia prime dos frequentadores de cemitérios. É porque é o Dia das Almas. E mesmo 50 anos depois da tragédia do Joelma, eu sabia que ia ter gente ali visitando aqueles túmulos. E não eram parentes, amigos das vítimas do incêndio. Logo depois dos enterros, esses túmulos passaram a receber visitas frequentes, não só de quem conheceu alguma vítima do Joelma, mas também de curiosos e por causa de outra coisa. Outra coisa que dura até hoje. A matéria que eu tinha publicado no UOL, aliás, era sobre isso. O título da minha matéria era Devoções Marginais. E a pauta era um fenômeno que tinha alugado um triplex na minha cabeça desde que eu tinha ouvido falar. Os milagreiros de cemitério. Gostaria de agradecer às 13 almas pela graça alcançada. A compra da casa, a graça foi alcançada. Agradeço às 13 almas benditas pelas graças recebidas. As 13 almas benditas, as almas das vítimas não identificadas do incêndio do Joelma, elas estavam logo no abre, no comecinho da minha reportagem. E eu reproduzi ali a fanfic do elevador, que nem o Linha Direta. Daí o pito absolutamente legítimo do Adriano Dolfi. Tá bom, eu errei. Mas, em minha defesa, a matéria não era sobre como as 13 almas benditas tinham morrido. Era sobre a devoção que elas atraíam. Que elas atraem. Atraem, pelo menos desde os anos 70, que é de quando eu encontrei os primeiros registros dessa devoção nos jornais. Devoção na forma de pessoas deixando flores, acendendo velas e deixando copos e garrafas d'água em cima dos túmulos. E a devoção era tanta que o próprio cemitério São Pedro precisou se adaptar. Eu tirei uma foto do memorial às 13 almas, e essa foto também tá lá no site da Rádio Novelo. Mas eu vou tentar descrever para você do que eu tô falando. São 13 túmulos sem nome, 13 retângulos de concreto enfileirados na frente de uma estátua do Cristo Redentor.
todos estão pintados de azul. Do lado dos túmulos tem um velário, que é uma estrutura para os visitantes acenderem velas, e também tem uma capelinha, com bancos de madeira voltados para um altar cheio de flores artificiais e a primeira página de um jornal sobre o incêndio enquadrada na parede. Na capelinha, eu encontrei também uma pilha de santinhos religiosos com a reprodução de anjos, santos e pessoas rezando perante umas chamas. E atrás do desenho, uma prece. A oração às 13 almas. Por causa da investigação do Adriano, a gente sabe que a história das 13 almas não aconteceu do jeito que todo mundo conta. Mas nesse caso, será que a verdade importa? Agradeço às 13 almas do edifício Joelma pelas graças alcançadas, em especial a venda da caminhonete. Data 2 de fevereiro de 2022. Eu conheço poucos cemitérios que não têm pelo menos um túmulo de um milagreiro. É até fácil de encontrar, porque costumam ser túmulos lotados de placas de agradecimento e com rastros de velas queimadas ao redor. E se você for em uma segunda-feira, que nem o dia que a gente estava ali, é batata. Eu já conheci devotos de milagreiros católicos, espíritas, umbandistas e candomblecistas. Naquele dia, ali no cemitério São Pedro, com o Adriano, eu não me sentia à vontade para incomodar as pessoas que estavam ali rezando e fazendo rituais. Mas eu fiquei com vontade de conversar com uma fonte que já me ensinou muito sobre os milagreiros de cemitério. O milagreiro de cemitério só existe porque alguém acredita nele. E eu acho que aí está a beleza toda do fenômeno. Porque é uma relação que se estabelece entre uma pessoa, normalmente, uma pessoa do mesmo bairro, da mesma região. Esse é o Thiago de Souza. Ele criou um projeto chamado Kit Assombra, que envolve um canal do YouTube e passeios por cemitérios e lugares mal assombrados em São Paulo. Mas eu procurei o Thiago porque ele é um exímio catalogador de milagreiros e de devoções informais em geral. Ou seja, além das 13 almas, tem um monte de outros milagreiros espalhados pelos cemitérios de São Paulo. Por exemplo, no cemitério de Santa Amaro, na zona sul da cidade, 3 milagreiros operam ali. Tem a Alzira, a Noeminha e o mais conhecido de todos, o Bento do Portão. Em Santa Amaro, que na época era um município separado de São Paulo, o Bento era conhecido como um curandeiro e morador de rua muito querido por todo mundo da região. Ele era chamado de Bento do Portão porque ele sentava na frente do portão das casas quando tinha fome, para pedir comida. O Bento morreu em 1917, aos 42 anos, e foi enterrado em uma sepultura no cemitério de Santa Amaro. A devoção em torno do Bento começou em 1922, quando uma senhorinha doente foi visitar o túmulo para pedir que ele curasse um problema de saúde dela. O pedido foi atendido, e desde então, o Bento nunca mais deixou de ser procurado para realizar milagres. Existe até hoje um espaço especial reservado para ele no cemitério de Santa Amaro, onde as pessoas vão fazer oração e demonstrar gratidão pelos pedidos atendidos. Segundo o levantamento do Thiago, são 23 milagreiros espalhados em 11 cemitérios da capital. Como é o caso do Antoninho da Rocha Marmo. O Antoninho da Rocha Marmo foi um dos primeiros milagreiros que eu ouvi falar. O túmulo dele fica no Cemitério da Consolação, na região central de São Paulo. Mas os restos mortais foram transferidos para a Capela de Nossa Senhora da Saúde, em 2021, no hospital que leva o nome dele, lá em São José dos Campos. O Antoninho foi um garoto que morreu em 1930, aos 12 anos. Porque era um menino católico. Pelo que contam, o Antoninho era católico desde muito pequeno. E por isso, a família e os fiéis católicos que acreditam no poder milagreiro dele entraram com um processo de canonização na Igreja Católica. Um processo oficial para ele virar santo. O pedido foi acolhido em 2007 pela Igreja Católica. E a fama de santidade dele ainda está em processo de avaliação em Roma, na Itália. Mas é raro que um milagreiro de cemitério seja reconhecido pela Igreja Católica e vire santo. A diferença fundamental é assim, santo popular, quem que é santo popular? São Jorge, Santo Antônio. Porque a concepção da santidade, ela é uma outorga da Igreja Católica. E o milagreiro de cemitério, ele tem um canal direto, ele tem o WhatsApp do devoto. E tem um dado de generosidade do devoto.
Porque quando ele cola a placa de agradecimento, a graça alcançada, ele mostra para a comunidade que aquela pessoa pode ajudar ela. Esse túmulo aqui, essa criatura que está enterrada aqui, ela é divina e ela pode te ajudar, porque ela me ajudou. Ok, você pode estar pensando, quando alguém faz uma promessa para algum santo ou pede alguma coisa para algum orixá publicamente, ela está também publicizando as ações dessa entidade, recomendando para quem também estiver precisando de ajuda. E o que muda, na verdade, é a falta de sistematização dessa fé nos milagreiros do cemitério, de rigor, de chancela. Eu chamei naquela minha matéria de devoção marginal, mas você pode chamar também de fé desburocratizada, porque a única regra é, não tem regras. Minto, tem uma regra. O milagreiro precisa ter tido uma morte sentida, ou sofrida para ele, como um martírio, ou sofrida por quem gostava dele. As mortes no incêndio do Joelma ticam essas duas caixinhas, tanto a do martírio, morrer no incêndio, pensa num horror, quanto a da comoção popular, de tanta gente acompanhando e sentindo aquelas mortes por tantos anos. Uma necessidade de você converter esse trauma em outra coisa. Então a primeira coisa para mim das 13 almas é isso, uma necessidade imediata das pessoas em transformarem um grande trauma em alguma outra coisa que seja um pouco mais palatável. Ou então, imageticamente também, pensar nas pessoas morrendo dentro de um elevador também refaz um pouco o que a gente imaginaria do que seria uma experiência no inferno. Em uma cidade como São Paulo, onde todo mundo vive dentro do seu próprio universo em crise, não deixa de ser mágico descobrir que pequenos milagres acontecem todos os dias. Pode não ser um milagre grandioso pra gente, mas para quem foi até o cemitério em um momento de agonia, é. No caso das 13 almas, mesmo que a história não seja toda a verdade, ela se tornou um símbolo de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Foi um jeito bem realismo fantástico de impedir que uma cidade devoradora como São Paulo condenasse essa tragédia ao esquecimento coletivo. De certa forma, é como se os cemitérios mostrassem pra gente que existe sim espaço para a vida persistir num lugar reservado para a morte. E é por isso que eu gosto tanto de frequentar cemitérios. Eu não tenho parente para deixar flor, mas eu gosto da disposição caótica das sepulturas, do silêncio que ele me oferece e a história diferente que cada um desses cemitérios tenta me contar quando eu passo dos portões principais. O problema é que os cemitérios provavelmente vão deixar de existir da forma que a gente conhece hoje. Até mesmo os cemitérios mais antigos e cheios de pessoas famosas, como o Cemitério da Consolação, o Cemitério do Araçá, estão cada vez mais abandonados à própria sorte. Tudo que é de valor foi furtado dos túmulos. Letras de bronze, vasos, adornos. Os muros estão caindo, as ossadas estão expostas, os corredores estão cheios de mato. Eu escrevi algumas reportagens sobre isso, mas ninguém parece se importar. Pelo contrário, muita gente acha fútil se preocupar com isso. Então eu não sei dizer como vão ser os cemitérios daqui a algumas décadas. Eu imagino eles se tornando um mix entre um shopping e uma clínica médica muito limpa, só para impedir que a gente pense na morte o máximo possível. Todos os dias, pequenos fragmentos da história de São Paulo desaparecem do dia para a noite para dar lugar a um mercadinho 24 horas, uma farmácia, um prédio. Imagina quantos milagreiros, como as 13 almas, desapareceram sem deixar rastros só porque o único devoto mudou de cidade. Ou porque o túmulo ficou tão velho a ponto de ninguém mais conseguir ler as placas de agradecimento. É muito fácil. Basta não ter alguém como o Thiago interessado em documentar essas crenças nascidas na margem. Então, assim, o importante, na verdade, desse tema do milagreiro é exatamente isso. Enquanto existir, não importa a quantidade de milagreiro, enquanto existir alguém que acredite, ele vai viver. E tem devoção que morre, tem devoção que nasce. O que é documentado não faz diferença para a devoção, porque essa é uma relação que se estabelece entre divindade e devoto. O devoto, ele vai decidir, junto com a divindade, quais serão as balizas, quais serão as dores que eles vão dividir.
Por enquanto, os milagreiros cemitérios são um grito de resistência desses locais esquecidos de São Paulo. Os últimos lugares onde a especulação imobiliária e a nossa obsessão de transformar qualquer espaço físico em algo útil ainda não venceu o inexplicável, o fantástico. Essa foi a Marie Declercq, colaboradora da Rádio Novelo. É muito comum a gente falar de fé em oposição a fato, à ciência, à construção de conhecimento. E tem até uma verdade nisso, né? Quando a gente fala de fé religiosa, geralmente a gente está falando de crer sem precisar ver, de acreditar sem precisar de evidências. Só que mesmo as religiões, boa parte delas, pelo menos, trabalham com fatos, com histórias. Histórias que vão passando de mão em mão, aliás, de boca para ouvido, ou de mão para o papel, para o olho, com muitos intermediadores. Bom, se você já brincou de telefone sem fio, você sabe o que está em jogo. Recentemente, eu conversei com um cara de muita fé religiosa mesmo, e que também é um cara da ciência, dos dados que norteiam a fé. Meu nome é Tarcílio Soares Moreira. A primeira coisa que eu preciso dizer é que o Tarcílio era um adolescente que lia nota de rodapé. Eu lia com notas. A segunda coisa é que o Tarcílio era um adolescente que lia nota de rodapé da Bíblia. Na igreja e no ambiente formal, a gente tinha aquela Bíblia tradicional zona, do vós, filhos, obedecei a vossos pais, aquela coisa. Mas no dia a dia eu ganhei uma Bíblia na linguagem de hoje, que nem existe mais. E nessa Bíblia na linguagem de hoje eu comecei a ler com notas, ela tinha notas. A terceira coisa é que o Tarcílio era um adolescente lendo uma edição anotada da Bíblia e ficando intrigado. E muitas vezes na nota estava escrito assim: esse texto não está nos melhores manuscritos. Ou pode ser traduzido também desta forma, e dava outra. E às vezes coisas que me chocavam mais ainda, que eram assim: a melhor forma de tradução talvez seja essa. Então por que não colocou já lá em cima essa e colocou embaixo? Na página estava um texto. No rodapé estava uma outra tradução, supostamente melhor. Porque tem a questão da tradição, o que as pessoas esperam, porque sempre aprenderam e decoraram. E aí vem uma tradução diferente, que usa até um original diferente, vai dar problema. Dar problema é quase um eufemismo aqui. A gente está falando de um texto que é considerado palavra de Deus. Então a pessoa ela aprendeu daquele jeito, ela decorou o texto daquele jeito. De repente vem uma tradução e tira aquele texto, aquele versículo, tira aquela palavra, muda a palavra. Então isso causa um estranhamento. Então dá problema também porque a pessoa já decorou, porque a pessoa está acostumada, mas eu imagino que o fato de ser a palavra de Deus deve confundir um pouco a cabeça da pessoa, porque como é que a palavra de Deus era assim e agora é assado, né? Percebeu a dificuldade. Eu sou ateia, filha de pais ateus e sou uma nulidade em matéria de Bíblia. Mas eu me interesso muito por tradução. Acho que deve ter muita gente que mal para pensar no fato de que a Bíblia não foi escrita originalmente em português. As pessoas mal pensam nos tradutores de forma geral, na verdade. Mas é bem incômodo você pensar que um texto sagrado passou pela mãozinha suada de um tradutor humano antes de chegar até você. É uma coisa que, no limite, pode até abalar a fé de alguém. O Tarcílio não ficou abalado, mas ele ficou intrigado. E ele foi atrás de saber mais. E aí, então, eu fui fazer letras. Eu fiz grego e português, depois voltei e fiz hebraico também. Uau, que animado. Não tem aramaico lá não, né? Aramaico português. Fiz aramaico, fiz curso de extensão de aramaico, porque tem alguns trechinhos pequenos da Bíblia que são em aramaico. Hoje em dia, o Tarcílio é professor de teologia e pastor. E há muito tempo, desde o meu mestrado, eu presto muita atenção nas traduções bíblicas e também ensino sobre isso. O Tarcílio queria me contar sobre uma história recente envolvendo tradução bíblica. Na verdade, está mais para uma treta de tradução bíblica. Ah, todo mundo evangélico ficou sabendo. Se você é um evangélico brasileiro e nunca estava sabendo, é aquela pergunta, você estava fora do país, né? Porque é isso, todo mundo ficou sabendo. Virou, olha o herege, olha o maluco, olha que pecador desgraçado que está corrompendo a santa palavra de Deus. Aí eu fui atrás. Eu fui ler, falei, opa, que negócio é esse?
Me chamo Ariovaldo Carlos Júnior, sou pastor de uma igreja evangélica no interior de Minas Gerais. Esse é o tal do herege, que obviamente não se identifica assim, e eu já vou explicar o que exatamente o Ariovaldo fez. Mas antes, a gente precisa entender como que tudo começou. Quando eu cheguei numa igreja pela primeira vez, numa igreja evangélica, ali no meio dos anos 90, aconteceu uma coisa muito engraçada. Ainda estava tendo um embate muito grande sobre as formas de tradução. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma Bíblia que na época chamava Bíblia na Linguagem de Hoje. Bíblia na Linguagem de Hoje era aquela Bíblia que o Tarcílio ganhou quando era criança, a tal que tinha notas de rodapé. Essa Bíblia era diferente não só porque ela vinha com notas de rodapé. Foi quando eu percebi que dava para entender a Bíblia e não só ficar decorando o versículo que não dá para entender nada. A própria tradução dela tinha sido uma tentativa de deixar o texto mais acessível. E isso perturbou as pessoas. Por exemplo, se você tem o Pai Nosso todo mundo sabe de cor. Esse até eu, que sou ateia, sei. De repente vem uma tradução diferente, não usa o vós. Usa assim, o seu nome. Aquele trecho, santificado seja o vosso nome, virou que todos possam reconhecer que o seu nome é santo. Tirou aquela sequência que a pessoa tem na cabeça. As pessoas diziam assim, Deus não fala assim. E essa Bíblia foi queimada em praça pública. Na verdade, ela não foi queimada literalmente, mas ela foi bem criticada, a ponto de não ser reeditada. Aquela você praticamente não vai encontrar ela mais em lugar nenhum. Ela desapareceu, ela foi tirada do mercado. Eu tenho ela hoje, ela é raridade, porque ela foi um teste, ela foi um lançamento para ver como o mercado ia ver. O mercado não gostou muito do que viu. Digamos que, ao contrário da maior parte dos mercados, o mercado das Bíblias não é exatamente amigo das inovações. A Bíblia que eu tive contato era uma Bíblia extremamente conservadora nas palavras. E não era porque essa era uma tradução antiga que ninguém se preocupou em atualizar. Tanto o Tarcílio quanto o Ariovaldo entendem que a formalidade é uma estratégia. A decisão de usar o português mais formal possível foi uma decisão da época em que surgiu a tradução para o português, de que, considerando que esse texto era a palavra de Deus, então isso deveria ser feito da maneira mais formal e rebuscada possível. Interessa a quem manter a Bíblia inacessível. Porque tem igrejas e grandes denominações que dizem que a única Bíblia que pode ser usada no culto é a mais difícil, é Almeida, Revista e Corrigida. Esse camarada, ele cansou disso, o Ariovaldo, ele cansou disso, e ele foi para um outro extremo. Eu pensei assim, poxa, já pensou se houvesse uma Bíblia escrita na linguagem dos seres humanos? Duas pessoas conversando como dois amigos conversam na rua, né? Ele queria colocar a Bíblia na mão dos manos, da galera que ele conversava, levar para o presídio, levar para os skatistas. O Ariovaldo criou um blog, batizou de Bíblia Freestyle e começou a fazer esse experimento. A minha ambição era simplesmente trabalhar os textos e enviar para algumas pessoas, porque acaba tendo um caráter bem evangelístico, no sentido de que atrai a atenção de pessoas que não teriam saco mesmo para ler o texto da Bíblia. A ideia inicial até podia ser essa. Mas, em algum momento, o Ariovaldo foi esticando a corda da Bíblia Freestyle e foi levando a linguagem da galera até as últimas consequências. Por exemplo, usar palavras como foda ou outras coisas que são muito comuns em duas pessoas conversando na rua, né? Imagina o tamanho do barulho na comunidade evangélica. Aí eu fui amenizando, porque eu falei, putz, fica parecendo que eu tô tentando provocar, instigar alguma coisa. No entanto, em outras ocasiões, não teve como eu tirar a mão, cara. Por exemplo, uma passagem muito interessante dos evangelhos, eu não me lembro nem em qual especificamente, mas que fala a respeito de quando Pedro vai negar Jesus 3 vezes ali, né? É Mateus 26, né? Naquela tradução que o Tarcílio tinha comentado que era mais difícil, e a única que algumas denominações aceitam, a Almeida, Revista e Corrigida, diz que Pedro, ao negar Jesus, começou a praguejar. Pô, ele foi lá e xingou, né? Pra deixar absolutamente claro que ele não tinha nada a ver. Então assim, por fim, a galera toda começou a desconfiar e disseram: "Ah, maluco, teu jeito de falar dá a entender que você é um deles sim." E para escapar de ser pego, Pedro começou a xingar e a jurar: "Puta que eu pariu, viu?
quantas vezes vou ter que falar, eu juro que não conheço este homem? É bem por aí mesmo, né? O cara tá tendo uma reação violenta com palavras, deixando absolutamente claro que ele não tem nada a ver com aquilo, né? Você colocou na boca dele o que ele falaria se fosse aqui no Brasil, né? Daquele jeito. Ainda pegando leve, né? Porque mandaria tomar naquele lugar, né? Se fosse hoje em dia a galera falando na rua, né? Ok, o Ariovaldo pode até ter pegado leve nesse trecho, mas em outros, digamos que ele não segurou a mão. Olha esse trechinho aqui de Marcos 4. Jesus, então, tirou grandão seus discípulos. Até agora, vocês estão nessa bunda molice de não crer? E a turma toda meio que sujou a cueca só de pensar nas coisas que Jesus era capaz de fazer. Ou esse outro trechinho aqui de Lucas 7. Ao ver esta cena, o religioso começou a falar baixinho. Se Jesus fosse mesmo tão poderoso quanto dizem, saberia que essa vagabunda aí não vale nada. Coisa de 10 anos atrás, foi um debate absurdo no meio evangélico por conta dessas coisas. Como é que alguém coloca um palavrão na boca de Pedro? Como é que alguém fala que o José não queria Maria porque aquela história cheirava chifre? A história super cheira chifre. Aqui a gente estava falando sobre a gravidez virginal de Maria, mãe de Cristo. Dogma absoluto do cristianismo e que até hoje é motivo de polêmica por causa da tradução. A gente vai falar disso mais adiante, mas por enquanto, foco aqui na Bíblia Freestyle. Uma das primeiras brincadeiras que eu coloquei no texto no Evangelho de Mateus foi sobre José pensar que essa história da Maria cheirava chifre, né? Ela falar que tá grávida e foi o Espírito Santo. Aí todo mundo fala assim, cara, isso é muito pesado. Eu falei, cara, se coloque no lugar de José. Leia o que o texto bíblico está dizendo. O texto está dizendo que ele, diante daquela situação, cogitou deixá-la secretamente. Ele amava aquela mulher, que se ele não amasse, ele a deixaria publicamente. E ela seria apedrejada como adúltera já, né? Porque o noivado e o casamento por judeu já era um compromisso da mesma natureza, né? Então ele amava essa mulher, não há dúvida, mas esse intuito de deixá-la secretamente é porque ele tinha com certeza a ideia de que tinha coisa errada nessa parada, né? O próprio Ariovaldo não descreve o texto dele como uma tradução. Ele diz que é uma paráfrase. E eu não vou entrar no mérito das definições de tradução, versão e paráfrase, porque a gente não tem tempo nem paciência para isso, e nem que tivesse, não é como se existisse consenso. Mas fato é que, para o Tarsílio, que já estudou os textos bíblicos nas línguas originais, tem vezes que o texto do Ariovaldo é até melhor do que muitas traduções oficiais. Por exemplo, o termo grego coitus. É muito difícil, cada um traduz de um jeito. Imoralidade, ação ilegal. Ele coloca putaria. Na Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos combinar que é difícil seguir o conselho de evitar impudicícias, dissoluções e concupiscências se você não tem certeza do que sejam essas coisas todas, né? Aí o Ariovaldo traduziu assim: vivam honestamente. Não vivam comendo ou bebendo além do que convém. Não fiquem procurando negócios desonestos, nem se metam com putarias, nem invejem ou briguem. Vistam-se das coisas de Jesus e não se dediquem aos desejos do corpo. Eu achei fantástico. Acho que não preciso dizer que nem todo mundo achou fantástico, né? Era muito engraçado ver o público religioso xingando, cara. Nossa, escrevendo barbaridades, assim, até nos próprios comentários. O retorno nem sempre era negativo. Segundo o Ariovaldo, pastores, tradutores bíblicos e até estudiosos se interessaram pelo projeto e quiseram ajudar a melhorar o texto. Mas sempre com a condição de que eles não fossem mencionados no blog, porque o negócio estava radioativo.
Eu até perguntei para ele, qual que é o seu arrependimento? E ele fala, meu arrependimento é ter colocado meu nome, devia ter feito um pseudônimo. Sinceramente, eu ainda faço as contas a respeito do preço que é você ter que aguentar as pressões por conta dessas coisas. Quer dizer, se desse para voltar atrás, a única coisa que ele faria diferente seria preservar a própria identidade. Porque a importância do projeto em si, para ele, está muito clara. A língua da gente é uma língua viva. Aquilo que você traduz de uma maneira, numa época, passa 10 anos, como a nossa língua está viva, ela deforma o significado das palavras. E essa deformação faz com que seja necessário traduzir de novo, e de novo, e de novo. O tempo todo tem que ficar saindo versão nova. A tradução da Bíblia que o Tarsílio estudou no mestrado dele era uma tentativa, que nem a do Ariovaldo, mas bem menos radical, de dar essa atualizada. Ela se chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que não é exatamente a mesma Bíblia que o Tarsílio lia na juventude, aquela das notas de rodapé, que parou de ser editada. É uma nova tradução revista e já com algumas polêmicas amenizadas. Mas as duas tentativas de tradução seguem os mesmos fundamentos de um linguista e pastor batista chamado Eugene Nida. Para o Nida, Bíblia boa é Bíblia que dá para entender. Ele vai até dizer uma frase que é a seguinte, que o maior elogio que pode ser feito para um tradutor é ter uma pessoa lendo e dizendo, eu não sabia que Deus falava a minha língua. Bonito isso. Então ele vai propor essa ideia de que o sentido tem prevalência. O sentido tem que chegar, e não a forma. Na verdade, essa talvez seja a treta mais antiga entre os tradutores, e não só entre tradutores de Bíblia. É o seguinte, existe sempre uma distância entre o texto que você vai traduzir e o leitor que vai ler o texto traduzido. A treta ainda não está aí. Isso é uma verdade incontestável, porque se não existisse essa distância, o texto não ia precisar de tradução, né? Então, já que existe essa distância, você, como tradutor, tem basicamente 2 caminhos a seguir. O primeiro é levar o texto até o leitor. Quer dizer, incluir contextos, amenizar referências estranhas para o universo do leitor, deixar o texto mais próximo da realidade dele. O segundo caminho possível é levar o leitor até o texto. É assumir que o universo do autor e o universo do leitor são muito diferentes. O tradutor que segue essa linha entende que o estranhamento é parte da leitura. Então, o texto traduzido acaba obrigando o leitor a sentir um pouco mais da língua e da cultura de origem. Claro que isso tudo é uma simplificação. Toda tradução é feita de milhares de microdecisões a todo momento. Mas, basicamente, tem essas 2 escolas. E tanto o Tarsílio, quanto o Ariovaldo, quanto o Eugene Nida são do primeiro time. O time é a favor de levar o texto até onde o leitor estiver. O leitor não pode ficar em dúvida, ele não pode depender do pastor, do padre, do sacerdote para explicar, ele mesmo tem que entender, que é um ideal até da reforma lá do Lutero. Pois é, quer dizer que essa ideia de traduções diferentes já é antiga, né? Essa não deve ter sido a primeira que causou polêmica, né? Todas causaram. Todas causaram. Ninguém gosta muito da ideia de tradução. As pessoas não querem mudar um texto que muita gente conhece, que tem até trechos decorados há séculos. Mas chega uma hora que ninguém entende mais o que esse tal texto quer dizer. No século III, IV, depois de Cristo, tem a necessidade para traduzir para o latim, que aí vira a Bíblia Católica, a Vulgata. Tem texto até do próprio Santo Agostinho, dizendo que não era bom ter essa Bíblia em latim, porque as pessoas já sabiam de cor o texto grego, já sabiam a sequência de cor e isso ia dar problema. A coisa curiosa é que, com o tempo, muitas dessas traduções polêmicas, essas que deram fogueira, acabaram virando cânone. A Bíblia em latim, que o Santo Agostinho tinha falado que ia dar ruim, virou um texto consagrado e até o tradutor foi canonizado. Virou São Jerônimo, o santo padroeiro dos tradutores. É um caso bem interessante, né? Tradução bíblica. Essa é a Heloísa Pesa, que foi professora do Tarsílio na USP, na disciplina de estudos da tradução. A Heloísa não é especialista em tradução bíblica, mas quem estuda tradução não tem como evitar a Bíblia. É o livro mais traduzido para uma maior diversidade de línguas. Falar da tradução da Bíblia é, de certa forma, falar da história da tradução.
Porque traduzir a Bíblia é tipo pegar todas as dificuldades da tradução e elevar à enésima potência. Para começar, é um texto muito antigo. Mas o negócio é que não é um único texto antigo. É uma coletânea de vários textos originalmente escritos em muitas línguas diferentes, ao longo de muito tempo, por muita gente. E você tem livros que sequer se sabe qual é a autoria. Existe até uma parte da Bíblia que diz que ela não deve ser traduzida, que não é para mexer numa letra sequer. Só que, se você não mexer nas letras do texto original, só quem fala grego koiné, o grego antigo, que vai entender. E só esse trecho, né? Como é que vai traduzir sem mexer nas letras? Qualquer tradução muda todas as letras do texto, né? Eu já falei que as pessoas não costumam pensar sobre tradução. Mas quando elas pensam, acho que muita gente pensa que é só pegar o texto, pegar o dicionário e usar um termo para decifrar o outro. Só que não é bem assim. Pega uma palavra, qualquer palavra. Normalmente, se você for com ela fora de contexto no dicionário, ela vai ter no mínimo 2 acepções diferentes. Quando não tem 20, 30 acepções. Sim. Então, quando aquela palavra aparece para você num texto, na hora que você recorta a acepção em que ela está naquele texto, você vai fazer isso a partir das palavras que estão vizinhas a ela e do contexto mais amplo daquele texto, você já está interpretando, certo? Então, se você estivesse lendo, por exemplo, um texto nos evangelhos, no qual Jesus Cristo faz uma afirmação em um evangelho e essa mesma afirmação aparece em outros evangelhos, se você solta isso na mão de 3 tradutores diferentes, um em Mateus, um em Marcos, outro em Lucas, é possível que eles coloquem essa mesma frase em termos diferentes. Esse é o pastor Marcelo Berti. E o Tarcílio quis falar com ele porque o Marcelo trabalhou recentemente na revisão da nova versão internacional da Bíblia, que faz parte de um projeto de uma organização americana chamada Bíblica. Esse mesmo projeto tinha feito uma primeira tradução direto dos originais, em hebraico, grego e aramaico, na virada dos anos 90 para os 2000, e agora está fazendo uma nova revisão. Eu achei que ele ia trazer só a explicação básica de que porque a língua é viva, a língua muda, então a cada 10 anos tem que ter uma revisão. Mas ele trouxe também as descobertas científicas e a tecnologia. Então se descobriu muita coisa desde a época em que foi feita, arqueologia, né, achados e tal, mas principalmente a tecnologia mudou. Então hoje a gente tem ferramenta de Bíblia que o pessoal na época não tinha. Um desses recursos digitais, por exemplo, ele coloca em paralelo todos os textos do Antigo e do Novo Testamento que mostram todas as vezes que nós traduzimos esses textos paralelos de maneiras distintas. O que nós teríamos que fazer de maneira manual no passado, o programa consegue demonstrar isso para nós em um clique. Nessas comparações, cotejando trechos, é possível encontrar inconsistências textuais dentro da própria Bíblia, que muitas vezes, aliás, são causadas pelos diferentes processos de tradução. E, de novo, isso pode ter consequências para a maneira como a gente lê o texto. Por exemplo, tem um fato que é muito ousado de alguns tradutores, em que no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento não usam como base a Bíblia em hebraico do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Eles usam já a tradução grega. Então, quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, como a gente quiser chamar, eles não estão citando aquele hebraico que a gente tem como original do texto crítico, eles estão citando a tradução grega. E isso acaba gerando muito problema, porque quando você vai comparar, assim disse o profeta, e aí você lê o que está no Novo Testamento, vai para o Antigo na mesma passagem, não está igual. Chega a ser diferente, assim disse o profeta, e aí o profeta diz uma coisa no Antigo Testamento e outra coisa no Novo Testamento? Em termos de sentido é muito parecido, mas a estrutura varia bastante. Então, quando eu era adolescente, eu comparava e dizia, mas não é, né? Talvez o caso mais clássico disso seja o texto da Virgindade de Maria. Olha aí. Em que, em Isaías, no hebraico, ele usa um termo que pode ser jovenzinha. No Antigo Testamento. O Isaías, quando fala a virgem dará à luz, na verdade ali não é necessariamente virgem, é a jovenzinha. Que dependendo do contexto situacional até poderia ser virgem, mas é a jovenzinha. A tradução grega, muito antes de Jesus, traduziu por virgem. Partenós, em grego, virgem. Tentando resumir bem essa história. No Antigo Testamento, numa parte escrita originalmente em hebraico, o profeta Isaías diz que o Messias vai nascer do ventre de uma mulher almá. Almá, assim, tipo alma, com um H no final. Que é uma palavra em hebraico que significa jovem.
Só que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, e aí, nessa tradução, Alma virou Pártenos, que tem essa acepção mais estreita de virgindade. Daí, corta para o Novo Testamento. Quando Mateus, discípulo de Cristo, foi escrever o evangelho dele, ele, que já era versado na Bíblia em grego, argumentava que Cristo era o Messias porque a mãe dele era virgem, conforme anunciado pelo profeta Isaías séculos antes. Então, quando no Novo Testamento, lá, o autor Mateus, ele vai citar esse texto, ele já cita também como virgem. E aí alguns falam, mas o Mateus inventou. Ele não inventou, ele usou a tradução grega. E aí a gente tem um dogma firmado nesse texto, em que eu conheço uma ou duas só traduções que ousaram em Isaías traduzir por jovem. Todas as outras traduzem por virgem, mesmo dizendo que traduzem do hebraico. Mas, na verdade, eles estão usando a tradição do texto grego, percebe? Mas isso me parece uma diferença imensa. Muito maior do que a do Pai Nosso, de questões de estruturas, porque eu sendo mulher, eu devo dizer que a virgindade de Maria é uma coisa que afetou a vida de todas as mulheres desde então. Essa valoração da virgindade de um modo geral, né? Isso é um problema para as mulheres por séculos e séculos e séculos, né? Essa coisa, o homem não tem que ser virgem, a mulher tem que ser virgem, tem que proteger, tem que ver de quem vai ser o filho e tem que prender a mulher em casa, que é para a mulher não perder a virgindade. E a questão da virgindade de Maria tem muito a ver com essa tradição patriarcal de que a mulher tem que ficar virgem, de que a mulher que não é virgem é prostituta. Então, se é um erro de tradução, é uma coisa bastante significativa. Enfim, não digo um erro, mas uma divergência de tradução, né? Porque a gente sabe que as traduções são assim mesmo, né? As traduções são assim mesmo. A diferença é que a Bíblia não é qualquer texto. A gente está falando de um texto que é considerado sagrado. Uma parte do problema, por assim dizer, é a tentativa de manter uma continuidade textual ao longo de séculos num longuíssimo jogo de telefone sem fio. Como é que um mesmo texto consegue se comunicar com grupos tão diferentes ao longo de tanto tempo? De certa forma, a resposta para esse desafio da impermanência talvez tenha que ser abraçar a impermanência. A ideia de que, para qualquer obra continuar fazendo sentido, ela tem que ser feita e refeita sem medo do que essa refação, essa interpretação, possa significar. Eu acho que o esforço da gente por tentar contextualizar ideias, né? Se ele for acompanhado de alguma ambição de longo prazo, eu acho que a gente está sendo ingênuo. Acho que é tudo muito descartável. Esse, de novo, é o Ariovaldo, o da Bíblia Freestyle. Ele tem consciência de que o texto dele é descartável, que vai envelhecer rápido mesmo. Mas a ideia é que, no aqui e agora, ele possa servir um propósito. Bom, a quantidade de mensagens que eu recebi me xingando não foram poucas, não. Mas a de que eu recebi de pessoas contando como foram abençoadas, ou como às vezes tinham uma visão preconceituosa a respeito da fé em Cristo, e por conta disso leram, riram, se divertiram, mostraram para amigos, aí pegaram uma Bíblia convencional e foram dar uma olhada para ver se eu não tinha inventado aquilo, né? E aí de repente descobriram que estava tudo lá, né? Então ele é um texto que conduz as pessoas a uma visão um pouquinho mais aberta, né? A respeito do que a Escritura tem a dizer. Depois o cara não precisa dele mais, né? Talvez seja por isso, por ser tão conformado com essa ideia de que a tradução dele é efêmera, é descartável, que o Ariovaldo estique tanto a corda, mais essa corda, da temporalidade. Só para você ter uma ideia, na Bíblia Freestyle ele faz referências à série Crepúsculo, a Dragon Ball Z, a linha de cosméticos Jequiti, ao Batman, ao filme Esqueceram de Mim, ao Cid Moreira, ao Sérgio Malandro, à série The Walking Dead, ao sabão em pó Omo, às lutas de UFC, ao TikTok, ao Incrível Hulk, ao Silvio Santos e por aí vai. Tem até hashtag no meio. Claro que um texto cheio de referências tão contemporâneas é mais fácil de entender, mas também envelhece muito mais rápido. Só que ele não está muito preocupado com isso. E não só no que diz respeito à Bíblia Freestyle. Cara, eu tenho uns memes tatuados no braço, assim, né? E meu filho tem 13 anos, e ele fala esses memes idosos, né? Memes da primeira geração. Mas boa parte das pessoas nem conhece, né? Eu tenho o meme, era Derpina, Fuck Yeah, e o outro era uns da pré-história, né? Tanto Bíblia Freestyle quanto a tatuagem de meme tem isso em comum, né? Tem um momento histórico em que elas fazem todo sentido. E daí,
acabam ficando apenas incompreensíveis. Mas se a gente parar para pensar, em última instância, isso serve para todos os textos. Para tudo. No final, nosso nome vai ser esquecido mesmo, então eu não estou muito preocupado em eternizar nada daquilo que seja o meu trabalho ou o meu esforço, não. Estou mais preocupado com as pessoas e o quanto isso pode afetá-las, né? Na atualidade mesmo, nos anos aí, nos dias que a gente está vivendo. Por falar nos dias em que a gente está vivendo, o Tarcílio me contou que eles estão sendo um pouco desafiadores para ele. Porque, infelizmente, o mundo evangélico foi se transformando cada vez mais e ficando muito radical, e eu acompanhei essa radicalização. O fundamentalismo foi chegando, o conservadorismo, né, foi se transformando num fundamentalismo extremo cada vez mais, associado à pauta de costumes, associado à política, aí virou um caldo que ninguém mais consegue dissociar. Ele ainda se considera pastor, mas no momento ele não está mais pastoreando nenhuma igreja. Teve igreja que me perseguiu até eu pedir para sair, e teve igreja que me pediu para sair, entendeu? O Tarcílio disse que o caminho dele em direção a uma visão mais aberta do cristianismo, a uma visão mais preocupada com justiça social e com os mais vulneráveis na sociedade, passou por muita coisa, não só pelo estudo da tradução. Mas quando você olha bem para a tradução, ela te dá uma visão de mundo em que a complexidade é inevitável e as possibilidades de sentido também. Eu não sei especificar o porquê de eu ser tão questionador e nunca ter me moldado. Pode ser que venha daí. Mas eu nunca aceitei ideias fundamentalistas que não admitem o contraditório, o paradoxo, a polissemia. Eu nunca fui de admitir isso, porque eu entendo, o próprio texto é amplo, é aberto. Claro que tem coisas que pela minha fé eu fecho, mas eu entendo que o texto bíblico, ele é esse mundo dentro dele. A tal ponto de hoje, eu sou um professor de Bíblia hebraica e eu procuro mostrar para os alunos essa multiplicidade de leituras, que pode ter vindo, sim, da ideia da tradução. Essa ideia de que no mesmo texto tem ideologias diferentes, pontos de vista diferentes, autores diferentes, forças diferentes agindo naquele texto, e a gente tem que identificar se quiser trazer uma mensagem. Por isso, eu até falo muito para os alunos que perceber essas coisas não diminui a minha fé, aprofunda a minha fé, porque eu não tenho mais medo de ver contradição. A tradução é mais um elemento que mostra que não dá para ser tão a ferro e fogo, que as coisas não são tão absolutas. Essa história foi apurada pelo Tarcílio Moreira, colaborador da Rádio Novelo. Obrigada por escutar mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem o link da matéria original da Marie sobre os milagreiros de São Paulo e, claro, o caminho das pedras para você apreciar a Bíblia freestyle. O Ariovaldo tirou alguns capítulos do Novo Testamento do ar e está repostando aos poucos, mas tem ainda bastante coisa por lá. Se ouvindo o programa você pensou, puxa vida, eu conheço uma história perfeita para o Rádio Novelo Apresenta. Vai lá no nosso site e procura a seção Envie uma Pauta. Lá tem tudo explicadinho, como mandar e qual tipo de história se encaixa melhor no formato do podcast. E fica aqui de novo o convite para você assinar a newsletter do Rádio Novelo Apresenta, que, além de te lembrar de ouvir o episódio da semana, ainda traz sempre alguma dica da nossa equipe. O Rádio Novelo Apresenta está disponível nos principais aplicativos de áudio. E se você ainda não segue a Novelo nas redes sociais, fica aqui esse convite também. Procura lá, @Rádio Novelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Plínio Lopes. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot.
A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel Santana. Obrigada e até a semana que vem.